Você que trabalha com hospedagem, seja administrando uma acomodação por temporada, administrando uma pousada ou qualquer que seja o tipo da acomodação que você trabalha. Imagino que você já tenha recebido reserva de tudo que é jeito, não é mesmo? Reserva em cima da hora, reserva com antecedência, reserva cara, barata, longa, curta, enfim, são vários tipos de reservas. Agora, você já se perguntou qual desses tipos de reservas é que traz mais retorno financeiro para a sua acomodação? E tão importante quanto saber isso, como atrair esse tipo de reserva que é mais vantajosa para você? Na aula de hoje a gente vai passar por os 4 principais tipos de reservas mais comuns e descobrir qual dessas traz mais retorno para uma hospedagem e como que a gente atrai mais dessa reserva para a sua acomodação. Vamos descobrir juntos? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E é o seguinte, eu vou começar do jeito que eu gosto, que é como? Apresentando o quadro e o flipchart. Até para a gente entender o tema, o que a gente vai tratar hoje aqui. E vamos lá, qual reserva é a mais vantajosa? E eu botei o cifrão ali para representar o que? O lado financeiro. Qual reserva é mais vantajosa financeiramente? Como eu falei aqui antes da vinheta, a gente está acostumado a receber reserva de tudo que é tipo, não é mesmo? Tem reservas que são mais caras, mais baratas, mais longas, mais curtas, em cima da hora, com antecedência, enfim. O que é importante a gente entender? A gente entender quais reservas são as mais vantajosas, que trazem mais retorno para a minha hospedagem, para a minha acomodação, para o meu negócio, se for o seu caso, e como que a gente consegue estimular e incentivar mais desse tipo de reserva para a gente, correto? Porque se são as mais vantajosas, nada mais justo do que a gente querer mais reservas dessas. E tem forma de trabalhar, claro que tem. Muitas coisas dependem da gente, tá? Mas nem todo mundo tem acesso à informação e eu estou aqui para te ajudar. E já aproveitando aqui a deixa, se você chegou agora ou não me conhecia, se inscreve no canal para receber outros conteúdos como esse, clica no sininho, que nesse sininho ele sempre vai te alertar quando eu colocar um novo conteúdo, um novo vídeo, vai mandar uma notificação para você e claro, não custa nada, deixa o seu like. E se você acha que esse conteúdo pode ser interessante ou ajudar alguma pessoa, algum anfitrião, algum pousadeiro, seja qual for, né, o meio de hospedagem que essa pessoa trabalhe, fica à vontade porque assim você me ajuda, combinado? Então vamos ao flipchart, olha só, 4 tipos de reservas para uma hospedagem. E olha só, eu trouxe os 4 tipos de reservas mais comuns. Para quê? Para a gente identificar alguns padrões e discutir no bom sentido qual dessas reservas traz mais retorno, né? Para a gente, né, conseguir fazer esse exercício aqui, ó. Essa reserva tem essas configurações. Será que essa é a mais atrativa para minha acomodação, para a sua hospedagem? E aí a gente consegue chegar aqui em uma conclusão, tá certo? E tão importante quanto descobrir, como eu falei também antes, como que a gente atrai, como que a gente se torna mais atrativo para hóspedes que querem reservar, né, acomodações com essas características, tá certo? Então vamos lá, ó, 4 tipos de reservas para uma hospedagem. E eu já vou começar, ó, com a mais clássica, a mais comum e, infelizmente, a que tem mais potencial de te fazer, talvez, desistir ou pensar 2 vezes. Por que eu tô falando isso? Calma, vamos uma coisa de cada vez. Essa reserva aqui é um clássico, tá certo? O que a gente tem aqui? Ó? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu coloquei ali também de forma ilustrativa no quadro. Aí eu só recortei uma semana porque não tinha necessidade de fazer o mês inteiro, certo? Reserva final de semana é a reserva mais clássica, que é o quê? Uma reserva que começa sexta e acaba domingo, tá? E por que eu falei aqui pra você que é o tipo de reserva que tem um potencial de, entre aspas, meio que jogar contra? Por quê? Porque normalmente são reservas curtas, são reservas que não dão tanto retorno assim, né? Por quê? Porque só pega uma parte do calendário. Enfim, normalmente uma reserva dessa quer dizer muito sobre o trabalho do administrador, do anfitrião, ou seja, qual for o seu meio de hospedagem, tá? Porque normalmente, se você está atraindo só para esse período, isso já é algum sinal, já é algum indício que tem que a gente possa melhorar, tá bom? Mas esse daqui, na minha opinião, é a reserva mais clássica, é o cenário mais tradicional. Por quê? Porque quando a gente começa no negócio, principalmente no aluguel de temporada, que muitos anfitriões, muitos administradores caem de paraquedas, não tem preparação, então não sabem muito bem aonde anunciar, como precificar, o que ele leva em consideração. Então é comum. Por quê? Porque final de semana, via de regra, é o período que tem mais procura. Ou final de semana, ou feriado, enfim. Normalmente é no final de semana que tem mais procura. E aí, naturalmente, mais pessoas reservam para o final de semana. Tem mais reserva para esse período. Só que acaba que não é tão vantajoso assim. Por quê? Porque num cenário desse, você só tendo reserva final de semana, você acaba tendo muita diária ociosa. O seu calendário
fica mais ocioso, mais vazio do que ocupado. E aí a gente depois tem que começar a pensar formas de trabalhar para quê? Para deixar de ser refém do final de semana, tá bom? Olha, eu sei que eu tô falando, pode ser muita informação, vamos dar um passinho para trás e preenchendo aqui para a gente costurar melhor esse raciocínio. Então vamos lá. Normalmente uma reserva de final de semana, qual que é uma característica que está na cara de duração? Normalmente é o quê? É uma curta duração, né? Porque final de semana ou é de sexta a domingo, ou é de sábado a segunda. Se você aceita uma diária, pode ser de sábado para domingo, mas principalmente para aluguel de temporada, aceitar uma diária, via de regra, não vale tanto a pena, porque é muito trabalho para pouco retorno. Mas enfim, normalmente é curta duração, normalmente são 2 diárias. Ou às vezes pega de uma sexta, segunda, enfim, no máximo 3, mas o padrão são 2 diárias. E aí, por ser muito curta, normalmente não traz um retorno financeiro desejado. Mas é o que eu falo, para quem está começando, para quem está no início do trabalho, é importante você menos pensar inicialmente no faturamento e mais pensar nos outros impactos que uma reserva traz. Que impactos são esses? Uma reserva tem 3 impactos claros. O primeiro, óbvio, é o faturamento, é o retorno financeiro. Os outros 2 impactos são o quê? O segundo é na avaliação. Toda reserva tem uma avaliação, né? Se você está trabalhando numa plataforma com potencial de trazer resultado no aluguel de temporada, que é o caso da Booking, que é o caso do Airbnb, que é o caso do Expedia, Decolar.com, TripAdvisor, que não é o caso, por exemplo, da OLX, tá? Então, o primeiro impacto é o financeiro, o segundo é o da avaliação, porque quando o hóspede vai reservar, leva muito em consideração a avaliação, né? Porque a avaliação tem muito peso da segurança, da credibilidade, da tranquilidade para fazer uma reserva. E o terceiro impacto é o algoritmo. Quanto mais reserva você consegue, mais o algoritmo vai entendendo se você faz um bom trabalho ou não. E se você fizer um bom trabalho, você vai estar cada vez mais posicionado. Mais posicionamento, você ganha mais visibilidade, mais pessoas acessando o seu anúncio, maior a chance de você conseguir uma reserva. Tá? É um ciclo virtuoso, vamos dizer assim. Um impacto de uma reserva vai muito além do dinheiro que você recebe. Então, no início, quando você está começando, você não tem problema de ter reserva no final de semana. O problema é quando isso aqui fica muito recorrente. Quando você olha para o seu calendário e só o final de semana ali está preenchido. Isso é muito comum, principalmente para quem está começando, porque ainda não sabe fazer as coisas acontecer. E chega num ponto que o que você começa a perceber? Que reserva final de semana, você praticamente fica no 0 a 0, pagando as contas. E não é isso que você quer. Você quer fazer isso, talvez um negócio, talvez não. Tem gente que não quer tornar um negócio, mas você quer que isso seja rentável, que você consiga lucrar com isso, certo? E eu só tenho que fazer uma ponderação que é o seguinte, depende muito também do tipo da sua acomodação. Por exemplo, eu sou fundador do Mikasa Sukasa. O Mikasa Sukasa administra 10 acomodações. Das 10 acomodações, uma é uma casa em Angra dos Reis. Essa casa em Angra dos Reis, realmente, as reservas são concentradas nos finais de semana. Não tem muita procura para segunda, terça, quarta ou quinta. O que eu procuro fazer é deixar mais atrativo para a reserva ir um pouco além do final de semana. Em vez de ficar de sexta a domingo, talvez de sexta a segunda, de quinta a domingo, eu tento fazer reservas mais longas. Por quê? A gente já vai entender daqui a pouco, que são as mais atrativas, tá? Mas enfim, o importante é você entender o seguinte, dependendo do tipo da sua acomodação, se a sua acomodação realmente só tiver demanda para o final de semana, menos mal. Mas eu já adianto para você, isso é exceção, não é regra. Provavelmente, você tem demanda para a semana, mas se você não está conseguindo, é alguma coisa que você pode e tem condição de melhorar. Tá? Falo isso por experiência própria das acomodações que eu administro e de todos os alunos aqui da mentoria Mikasa Sukasa. Tá? Então, toma cuidado, porque às vezes você está conseguindo reserva só para o final de semana e você acha que já fez de tudo, que sabe precificar e realmente o problema é não ter demanda no dia de semana. E 90% dos casos tem demanda dia de semana e falta alguma coisa você fazer, alguma configuração, principalmente na precificação, para deixar mais atrativo e para conseguir outros tipos de reserva que a gente já vai ver daqui a pouco, tá bom? Então olha só, o que mais a gente tem aqui? Ó? Reserva final de semana, que é o nome que eu dei, além de ser curta, normalmente, já dei dica aqui, ó, é um alerta. Olha que interessante. É um alerta na precificação. Por que um alerta na precificação? Porque se você só está atraindo reserva no final de semana, é o seguinte, final de semana, via de regra, é onde tem mais pico de procura. Então, se você só está conseguindo atrair aqui, onde tem um pico, isso normalmente quer dizer que você pode trabalhar melhor os dias que tem menos procura. E o que é trabalhar melhor? Os 4 pilares da precificação, preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. Esses são os 4 pilares da estratégia de precificação que você consegue deixar mais atrativo, a sua hospedagem. Mesmo quando
tem baixa procura e também consegue cobrar um valor da diária maior quando tem alta procura, tá certo? Então, quando você trabalha bem a precificação, e o que eu falo é o seguinte, precificar não é definir um valorzinho, não é definir um valor de uma diária, é você trabalhar a estratégia de precificação, que eu acabei de te adiantar aqui, que são compostas por 4 pilares. Então, a partir do momento que você entende e você coloca em ação isso, você deixa a sua acomodação, mesmo nos dias com baixa procura, você deixa mais atrativo. E aí você começa a conseguir estimular outras reservas sem ser essa, tá bom? O que mais? Olha só, o calendário costuma ter muitas diárias, o que, ó, acho que tá um pouco na cara também, né? Ociosas. Por quê? Se você só tem reserva no final de semana, isso quer dizer que os dias de semana, que a maior parte, 1, 2, 3, 4 diárias, aqui seria a quinta, ficou ociosa. Isso não é interessante, por quê? Se você tem diária ociosa, isso quer dizer que você poderia estar ganhando dinheiro ali, você poderia ter reserva ali, tá? E aí a gente vai pro segundo tipo de reserva, que eu chamei de reservas meio de semana. E olha que interessante, eu não desenhei final de semana para não te confundir, mas via de regra é muito incomum, é muito difícil a gente ter um calendário assim. Assim como, Henrique, só reserva dia de semana. Mas eu coloquei aqui para você conseguir visualizar. Olha como que seria interessante, ó, de segunda a quinta, de terça a sexta. Por quê? Porque final de semana, feriados, data de alta procura, alta temporada, como é o caso de janeiro no Brasil quase inteiro, é fácil de conseguir reserva, porque a demanda é muito grande. A demanda no final de semana é grande, então é fácil você conseguir. Agora, o desafio está conseguir no meio de semana. E quando você começa a conseguir no meio de semana, a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? Porque você começa a ocupar mais o seu calendário. Isso quer dizer que você também está sendo atrativo mesmo quando tem baixa demanda. Você consegue atrair reservas mesmo quando a procura não está tão alta assim. Por quê? Quando está alta assim, que é o caso de janeiro, que é o caso do final de semana, que é o caso de feriado, as chances são que muitos conseguem, mesmo aqueles que não sabem trabalhar muito bem com isso. Então, o que está por trás aqui? Aqui, normalmente, quando acontece isso, já é um indício, é um sinal, é um termômetro que você está conseguindo fazer um bom trabalho, você está melhorando, você está conseguindo também ganhar na baixa temporada ou em épocas de baixa procura, que nesse caso aqui são os dias, tá? Vamos fazer aqui, vamos completando, que a gente vai costurando e emendando o raciocínio. Vamos lá. Reserva meio de semana. Ela aumenta, olha só, a taxa de ocupação. Claro, porque via de regra você vai conseguir reserva no final de semana, tá? Isso é o mais comum. O comum é o que eu mostrei no papel anterior. Aqui já não é tão comum assim, tá? Mas a partir do momento que você consegue, né, esse tipo de reserva, sua taxa de ocupação aumenta porque você tem menos diárias ociosas, tá? Uma coisa leva a outra. E aí você, ó, não é mais refém das datas de alta procura. Por quê? É o que eu acabei de falar para você. Final de semana, feriado, ano novo, carnaval, janeiro, é fácil ter reserva. Você concorda comigo, certo? Agora, difícil é você conseguir trabalhar quando a procura é baixa. E eu vou tocar de novo no ponto que eu acabei de falar, mas eu acho importante. Toma cuidado, porque isso que eu vou te falar agora já aconteceu comigo. O quê? Quando a gente não consegue alguma coisa, a gente tem a sensação que já fez de tudo que podia, já configurou assim, já fez assado, já viu vídeo na internet, enfim. E quando a gente não consegue o resultado que a gente quer, a tendência é da gente delegar a culpa, terceirizar a responsabilidade para coisas que não estão no nosso controle. E o melhor exemplo que eu posso trazer aqui é o que eu te falei. Ah, não, é que eu não estou conseguindo reserva de semana porque na minha região não tem demanda. Porque pessoas só procuram no final de semana. E como eu te adiantei, isso pode até acontecer, como é o caso da casa de ano que eu administro. Mas isso é exceção, isso não é regra. Se você olhar o calendário de alguma acomodação ali próxima da sua região, etc., você pode ver que ela vai estar com um período bloqueado. E olha só, eu nem recomendo que você fique se baseando pelos concorrentes, muito menos na precificação. Mas, nesse sentido, é até interessante você dar uma olhada. Para quê? Para você quebrar, né, essa crença que na sua região só tem demanda para final de semana. Isso não é verdade. Você acha que hotéis sobreviveriam se só tivessem demanda no final de semana? Muito provavelmente não, tá? Mas se na sua região tem um hotel, alguma pousada, isso é um bom sinal, um bom indício de quê? De que tem demanda, que tem procura ali, tá certo? E aí, provavelmente, essa procura, essa demanda, não é só no final de semana. É claro que no final de semana tem mais. Via de regra, tá? Normalmente, no final de semana tem mais sim.
Mas, durante a semana, o interessante é a gente conseguir trabalhar mesmo com a procura baixa, tá? E aí você vai perceber que está conseguindo trabalhar bem a acumulação quando começar a receber esse tipo de reserva. É um bom sinal, costuma ser um bom sinal, tá? E aqui é o seguinte, ó, é o potencial de conseguir reservas mais longas. Olha que interessante. Por que isso? Porque se você parou de receber reserva só final de semana e também está conseguindo reservas dias de semana, isso é um bom indício, é um bom sinal que você está sabendo trabalhar bem a precificação, o anúncio, a acomodação de uma forma geral, e aí está se tornando atrativo também fora das datas de pico, de procura. E aí o jogo começa a ficar interessante, tá? O cenário ideal, entre aspas, tá? É reservas de finais de semana e no meio de semana. Como eu falei para você, essa configuração aqui é muito improvável. Porque se você consegue reserva dia de semana, as chances são que você também consegue reservas nos finais de semana, tá certo? Olha só, aproveitando aqui, coloca nos comentários se você já conseguiu identificar qual que é o seu tipo de reserva mais comum. Se é final de semana, se você tem bastante desse tipo de reserva também, coloca nos comentários para quê? Para a gente ter essa troca e ver como que está a realidade de outros anfitriões ou administradores de acomodações em geral. E até aqui a gente viu reservas finais de semana e reservas em meio de semana. Agora, vamos ao terceiro tipo de reserva mais comum? Vamos lá. O terceiro tipo de reserva mais comum, eu dei o nome de reserva 7D+. O que é 7D+? 7 diárias ou mais. Só que aqui eu vou fazer um adendo. Eu vou chamar também de 5D+, tá? Por quê? 7D+, eu não quero que vocês se prendam, tem que ser maior do... Não, eu acho que a partir de 5 diárias já tá bom, tá? E qual que é a principal característica dessa reserva? A principal característica é que ela é uma reserva maiorzinha. Ela já pega dia de semana e final de semana. Aí começa a ficar mais interessante. E vamos entender por quê. Olha só. E olha que curioso e interessante ao mesmo tempo. Normalmente, esse tipo de reserva, o valor da diária é menor. E aí você pode me perguntar, mas peraí, Henrique, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que essa reserva é uma reserva mais longa. Na sua opinião, a minha opinião é o tipo de reserva mais vantajosa, que traz mais retorno, mesmo cobrando o valor da diária menor, tem uma coisa mal contada. Se eu consigo cobrar o valor na diária maior nas reservas mais curtas, eu só quero reserva curta para minha acomodação. Não é bem assim que a banda toca. Por que não é bem assim que a banda toca? E aqui estão os grandes pulos do gato, que para alguns anfitriões ou administradores parece óbvio, mas não é óbvio assim. E eu vou tentar externalizar, eu vou tentar racionalizar o que está por trás disso daqui. É o seguinte, quando você tem uma reserva mais longa, você tem menos trabalho operacional. E não é só operacional. Eu coloquei operacional porque o operacional eu acho que é o mais óbvio, mais claro. Mas tem outros tipos de trabalho que esse tipo de reserva economiza. E vamos tentar entender. Olha só, uma reserva com 5 diárias ou mais, ela ocupa um pedaço considerável do calendário. Você diminui o potencial de ter diárias ociosas. O que isso quer dizer? É o tipo de coisa que eu posso chamar de custo de oportunidade. Quando você tem reservas mais longas, você tem menos possibilidade de ter diárias ociosas, porque reservas mais longas ocupam mais o calendário. E aí, se você tem menos capacidade de ter reservas ociosas, eu chamo isso de custo de oportunidade. Isso é a primeira coisa que isso economiza, que isso te ajuda. A segunda coisa é o seguinte, se você tem uma reserva mais longa, você tem menos custos com limpeza, você tem menos custos com lavagem de roupa de cama, com atendimento. Você respondendo ao hóspede pode não parecer, mas isso é um custo invisível. Tem a sua hora ali. Imagina o trabalho de uma acomodação, imagina o trabalho de 50 acomodações para ficar só respondendo ao hóspede. Assim fica mais fácil de visualizar que realmente é um custo. Você teria que ter uma pessoa dedicada só a isso. Então, quando você tem uma reserva mais longa, você economiza em vários campos, em várias áreas, e às vezes isso não é tão claro, mas é o que acontece. Então, olha só, para melhorar esse raciocínio, esse exercício, eu vou propor um outro cenário. Imagina que, ao invés de uma reserva aqui, são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diárias. Que em vez de uma reserva com 8 diárias, fossem 3 reservas. 2 reservas com 3 diárias e uma reserva de 2 diárias.
Olha o trabalho que você não teria com check-in, check-out, responder hóspede, chamar a pessoa para fazer a limpeza, lavar roupa de cama. Você teria muito mais trabalho e custo mesmo. E aquela correria de se você entrega a chave, de entregar a chave, de combinar, de atrasar. Tudo isso acontece, isso tudo tem que entrar na conta. Às vezes não é óbvio, não é fácil de calcular, mas tem que entrar na conta, porque sim, são custos. E a partir do momento que você tem uma reserva dessa, o que acontece? A reserva por si só é um valor maior, por mais que a diária seja menor, eu já explico porque a diária é menor, mas você consegue economizar em todos esses custos e ter uma taxa de ocupação alta. Então essa reserva, que eu chamo de 5D+, 7D+, costuma ser a mais vantajosa para a sua acomodação, para o seu negócio. Só que poucas pessoas sabem como atrair esse tipo de reserva, porque não é tão simples, não é tão óbvio assim. E como que faz, Henrique? É o seguinte, aqui você tem que trabalhar duas coisas muito bem. A primeira é precificação, que a estratégia de precificação são esses 4 pilares. Principalmente, quais pilares? Temporadas e eventos e plano de tarifa. O que é plano de tarifa? E, gente, olha só, se você quiser saber mais sobre precificação, dá uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube, que tem vídeo pra caramba. Modéstia à parte, a minha especialidade, precificação, tem vídeo pra caramba que eu falo sobre os pilares da estratégia, tá? Porque eu não conseguiria falar também sobre isso nessa aula, senão vai ficar muito pesado. Mas só para dar um gostinho, é o seguinte, planos de tarifa são a quantidade de linhas tarifárias que você cria para deixar a sua acomodação mais atrativa para o tipo de reserva que é mais atrativo. Só que além disso, você também tem que estar com um anúncio bem trabalhado, provavelmente um anúncio com muita avaliações nota alta, porque o algoritmo gosta desse tipo de anúncio, posiciona bem e aí você consegue ter mais visibilidade, chance de ter mais reservas. Então uma coisa leva a outra, tá? E não necessariamente, e na verdade não é uma coisa rápida da noite para o dia, é um trabalho, aluguel de temporada, como a maioria dos trabalhos, é a médio e longo prazo, diferente do que muitas pessoas pensam que é uma coisa ali, um paliativo só para ganhar dinheiro, ver o que vai dar, não é isso. E a partir do momento que você entende isso, tem essa mentalidade de médio e longo prazo e começa a trabalhar sua acomodação, seu anúncio a favor das plataformas do algoritmo, a vida começa a ficar mais fácil. Junto a isso, uma precificação bem amarrada, bem estruturada, a coisa vai acontecer, tá certo? Então, esse é o tipo de reserva mais vantajoso. Olha só, qual a reserva mais vantajosa? Essa, porque ocupa mais o calendário, tem um retorno, né, o valor da reserva em si é maior, mesmo sendo uma diária menor. E por que a diária é menor? Porque nos planos de tarifa, como que a gente estimula reservas mais longas? Criando mais linhas tarifárias, deixando para quanto mais diárias a pessoa ficar, mais barato ela vai pagar no valor da diária. E aí todo mundo sai ganhando. Você sai ganhando por tudo isso que eu já te expliquei, você economiza em alguns custos, em alguns trabalhos e deixa mais atrativo para esse tipo de reserva, e o hóspede está reservando, está pagando um valor mais em conta do que ele pagaria se fosse ficar menos tempo, uma duração menor. Olha que interessante, você está ganhando, o hóspede está ganhando, tá? E poucas pessoas enxergam, conseguem observar isso. E mais uma vez, gente, olha só, depende muito do tipo da sua acomodação. Tem acomodação que é mais difícil disso acontecer, que é o caso da que eu administro em Angra. Uma vez ou outra eu já consegui, não vou mentir, mas se a sua acomodação não tiver realmente demanda ali para dia de semana, você tem forma de trabalhar, pelo menos, aumentar, né, a duração das diárias. Em vez de ficar 2, 3 dias, tentar 4, tentar 5. Como? Cobrando um valor mais em conta para reservas um pouquinho mais longas. E tem um detalhe importante aqui, que eu acho que é a pior notícia que eu poderia te dar. Mas dentro das plataformas, por exemplo, dentro da Book, dentro do Airbnb, do Expedia, do Decolar.com, seja qual for a OTA ou plataforma que você anuncia, não é possível configurar a estratégia de precificação da forma mais amarrada, da forma mais adequada. Porque as plataformas não oferecem todas as ferramentas que a gente precisaria. Aí o que você vai me perguntar? Ué, Henrique, então como que faz? Tem que contratar um channel manager, um gerenciador de canais, tá? Que tem essa estrutura de precificação. E assim você consegue deixar uma precificação mais amarrada, mais estruturada, que tem potencial de trazer mais retorno para o seu negócio, tá certo? Então, essa era a notícia mais triste que eu poderia te dar. A parte boa é que só depende de você, a parte boa é que tem que você faça para conseguir mais resultado, mas depois que você vira essa chave, a vida fica muito mais fácil. Inclusive, se você perguntar para grandes administradores, como Samuel Godin, que é fundador e sócio-gestor da Carpe Diem, a maior administradora do Nordeste, o Mar, que é a dona da Omar do Rio, uma das maiores aqui do Rio de Janeiro, qualquer que seja o administrador de temporada, na Seazone, a maior de Santa Catarina,
para o Gustavo Kremer, por exemplo, se você perguntar para essas pessoas, fala um divisor de águas do seu negócio, certamente vão falar quando assinaram um Channel Manager, um gerenciador de canais, porque é uma chave importante, principalmente para quem quer ganhar mais dinheiro, quer faturar mais, quer fazer a coisa acontecer, tá certo? E aí, na minha opinião, e esse é o ponto alto aqui da aula, é o quê? Maior retorno, tá? Potencial de maior retorno quando você consegue atrair reservas mais longas. Menos trabalho, o valor da reserva é maior e, na minha opinião, mais retorno. Então, eu trabalho as minhas acomodações para ter mais reservas com essa configuração. Então, agora vamos para o último tipo de reserva mais comum. E, pessoal, só lembrando, aqui eu estou trazendo as reservas mais comuns. Provavelmente existe outro tipo de reservas, mas a ideia da aula não é ficar tratando cada tipo de reserva no detalhe. Não, é trazer as mais comuns, falar quais são as características, vantagens e desvantagens e te ajudar, né, a te esclarecer, abrir sua cabeça o que a gente pode e tem que fazer para deixar a sua acomodação, seu anúncio mais atrativo para os tipos de reservas que trazem mais retorno para o seu negócio. Né? Porque, como eu te falei, é muito difícil que você consiga sobreviver, que você consiga realmente faturar, colocar dinheiro no bolso só com reservas finais de semana. É improvável. Pode acontecer? Pode. Mas é mais improvável. Então, o meu objetivo aqui é te mostrar, colocar as cartas na mesa para você e falar, olha, essa daqui você tem esse ponto positivo e esse negativo e você tem que fazer isso para ela acontecer. Essa daqui é assim, assado que funciona. E aí você consegue entender, interpretar isso e colocar, executar na sua acomodação, no seu anúncio, fechou? Então agora vamos para o último tipo de reserva mais comum. E é o seguinte, não desenhe ela porque senão vai dar um trabalhão, mas é aquela reserva não, é uma reserva mais longa. E aqui eu chamei de reserva longa 28D+. Por que 28D+? Porque as plataformas como Airbnb, as plataformas como Booking, chamam de reservas longas, reservas a partir de 28 dias. E olha que interessante, e aqui é importante eu mencionar isso. Depois dessa crise, dessa maior crise que a gente viveu, né, e por conta da pandemia, o que acontece? Esse tipo de reserva ficou mais comum. O Airbnb fez um levantamento que aumentou em 25% a quantidade de reservas com 28 diárias ou mais. Olha que interessante, olha que oportunidade muitas acomodações, muitas hospedagens têm. Só que para você atrair, para você se tornar atrativo para esse tipo de reserva, você tem que trabalhar alguns pontos, tem que ter alguns tipos de preocupações que não eram tão iminentes assim com reservas mais curtas. Afinal de contas, 28 diárias ou mais deixa de ser uma hospedagem, uma coisa ali, né, curto prazo, quase, e fica uma coisa mais, uma relação até de moradia, tá? Se aproxima um pouco mais disso. Óbvio que eu estou exagerando aqui, mas é para você conseguir entender aonde eu quero chegar. E eu estou te falando isso porque, olha só, essas reservas longas, depois da pandemia, surgiu um novo tipo de público, que é um público que fica hospedado, procura alguma acomodação, uma estadia, para tanto que misturar lazer com trabalho. Afinal de contas, a pandemia acelerou esse processo de trabalho remoto. As empresas foram obrigadas a conseguir adaptar seus modelos de negócio para conseguir trabalho à distância, porque não podia encontrar, não podia sair de casa. Então, muitas pessoas, muitas empresas viram que sim, é possível trabalhar remoto, sem afetar a produtividade do trabalho, do trabalhador, pelo contrário, inclusive sendo mais produtivos. Então, surgiu um novo público que chama, vou botar entre parênteses, entre aspas, desculpa, pleasure. Pleasure é a junção de duas palavras em inglês, business mais pleasure, trabalho mais lazer, né? E aí, esse novo tipo de público aumentou a demanda por reservas mais longas. Olha que interessante. E aí, reservas mais longas, você tem que ter atenção ao quê? Às amenidades. Por quê? Porque é o que eu falei para você, quando a pessoa fica 28 diárias ou mais, as necessidades dela são diferentes do que se ela ficaria 5 diárias, talvez 3 diárias, 10 diárias. Por quê? Provavelmente essa pessoa vai querer cozinhar, provavelmente o estacionamento é importante, um Wi-Fi mais rápido, um Wi-Fi de qualidade maior, ar-condicionado, máquina de lavar roupa. Então, você começa a entender que as amenidades para uma reserva mais longas são diferentes de uma reserva ali, né? Às vezes para dormir, para curtir a cidade, para fazer um turismo. Aqui não. Então você tem a oportunidade aqui de trabalhar a sua acomodação, sua hospedagem, para se tornar mais atrativo para esse novo público que surgiu da pandemia mesmo. Foi um dos impactos da pandemia, foi esse público que chama pleasure, tá certo? E é importante ter atenção às amenidades, porque esse público fica mais tempo, tem necessidades diferentes. O que mais a gente tem aqui, ó? Olha só. Quando uma pessoa fica muito tempo, é importante você saber como que vai ser a questão da cobrança dos custos fixos. Vou até escrever aqui, porque senão não vai dar espaço. Custos fixos. Por que isso, Henrique? Porque olha só, se a pessoa vai ficar 28 dias ou mais, imagina a pessoa vai ficar 2 meses.
você tem direito de definir, vai pagar a conta de luz, não vai pagar, como que vai ser feito isso, ou vai embutir na diária, não vai embutir na diária, vai cobrar um valor fixo, não vai. É importante você definir isso, tá? Isso não é uma obrigação, mas se a sua acomodação for atrativa, você tem que pensar nessas coisas para quê? Para depois a conta de luz não te pegar de surpresa. E você pensar, pô, só a conta de luz já não valeu a pena esse tipo de reserva, porque é longa. Então, esse tipo de reserva, por mais que a taxa de ocupação seja praticamente 100%, né, que ocupa quase o mês inteiro, você tem que ter algumas preocupações que eu acho que você não teria se a reserva fosse mais curta, tá bom? O que mais? Aqui também, olha só, depende da acomodação. Por exemplo, pegando carona nessa casa de Angra que eu administro, a casa de Angra não tem um apelo para uma pessoa ficar 30 dias. Né? É uma casa normalmente que as pessoas passam férias, um momento com a família, uma coisa pontual. É muito improvável que eu consiga uma reserva para tanto tempo, até pelo valor mesmo que ficaria. Mas enfim, não é só o valor, são as características. Né? Então, tem casos de acomodações que essa reserva longa é muito improvável que aconteça. Eu tenho, das 10 acomodações que eu me caso administro, uma se encaixa nisso daqui. As outras até podem, tem um perfil de uma reserva, dessa reserva. Só que é improvável que isso aconteça. Por quê? Porque quando tem uma reserva mais longa, você precisa que o calendário esteja todo vazio, né? Porque senão não vai conseguir reservar. E é muito improvável que das acomodações que eu administro tenha um período tão longo sem nenhuma reserva ali no meio. Então, eu acredito a esse fato, as acomodações que eu administro não terem tantos esse tipo de reserva. Às vezes acontece, mas já é improvável. É muito incomum, tá? Mas pode acontecer. Beleza? O que mais? Você também tem que ter um pouco de atenção de configuração nas OTAs. O que é configuração nas OTAs? Se você não está familiarizado, OTA é uma abreviação em inglês para Online Travel Agencies, que nada mais, nada menos são as plataformas como Airbnb, Booking, Decolar, TripAdvisor, o Dash.com e por aí vai, tá bom? E aí, por que você tem que ter uma atenção nessa configuração? Porque a maioria dessas plataformas, ela pergunta: você quer aceitar estadias longas? Você tem que apertar que sim. Às vezes você tem que configurar ali, porque é a partir de 28 dias que elas consideram uma reserva longa. E aí provavelmente você tem que dar pelo menos um descontinho mínimo lá para deixar mais atrativo. Enfim, você tem que ter uma atenção porque em algumas plataformas, Booking e Airbnb, por exemplo, não é automático. Você tem que configurar para a plataforma entender que você quer aceitar esse tipo de estadia, tá? Esse tipo de reserva. E essa é a última das 4 tipos de reservas que eu trouxe aqui para você. Para quê? Para você entender os dois lados da moeda, o que faz sentido, o que não faz e como você consegue trabalhar sua acomodação, sua hospedagem para deixar mais atrativo. Esbarra muito na questão do que? Da precificação, também o quanto de visibilidade seu anúncio tem. Isso leva um pouquinho de tempo, você tem que ter avaliação, você já tem que ter tido bastante reserva, hóspede te avaliando bem. Para quê? Para a plataforma entender que você faz um bom trabalho e se ela entende isso, ela te posiciona cada vez melhor. E aí uma coisa vai levando a outra, tá? Mas, via de regra, por exemplo, eu quando trabalho, buscando reservas desse tipo aqui, porque são as que mais trazem retorno para minha acomodação. E você tem formas, você tem maneiras de trabalhar isso. E deixa eu aproveitar para falar o seguinte: se você chegou até aqui, você, para mim, já está mais provado que você é comprometido. E aí eu quero te pedir uma coisa: coloca aqui nos comentários, primeiro, qual tipo de reservas você mais atrai para sua acomodação. Segundo, se tem outro assunto, tem outro tema que você gostaria que eu trouxesse aqui em uma futura aula. Diga-se de passagem, vários temas de várias aulas eu trouxe de alguns comentários que eu vi aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Então, espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha sido proveitoso para você. Envia para algum amigo, ou para algum administrador, algum anfitrião que você acha que possa fazer sentido, você acha que possa ajudar. E eu te vejo na próxima aula. Fui!